turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula, né, de matemática. Então, eu quero que você pegue o seu livro de matemática, o lápis, a borracha, prepare o seu material, escolha um local confortável e vem para cá aprender junto comigo. Hoje nós vamos começar analisando uma cena, tá, do seu livro, que está lá na página 30 e 31. Então, abre aí o seu livro na página 30 e 31. Eu vou compartilhar com vocês aqui as imagens do livro, mas eu quero que você esteja com ele aberto, porque caso você não consiga visualizar corretamente, né, você tem o seu livro para acompanhar. Então, abre o seu livro, tá bom? Vamos iniciar? Então, pessoal, essa é a cena que juntos nós vamos analisar, tá? Observe aí que nessa imagem nós estamos visualizando uma sorveteria, não é isso? Onde o pessoal está aí tomando sorvete, no seu momento de lazer, conversando com os parentes, com os amigos, né? É um momento descontraído. Então, eu quero que vocês observem essa imagem. Vamos começar observando aqui essa placa que está aí na parte, né, do freezer, onde fica os picolé. Então, aqui está dizendo na placa que o picolé, ele custa, ó, R$ 4 cada picolé. Também aqui no freezer do sorvete, nós podemos encontrar uma placa indicando o valor do sorvete. Então, diz assim, uma bola de sorvete, R$ 2. Agora, vamos aí analisar a questão que o livro apresenta para que nós possamos introduzir o conteúdo de adição e de subtração. Eu vou ler e vocês podem acompanhar a leitura no livro de vocês, tá? Diz assim: qual é o valor total em reais recebido pela venda dos 3 picolés que as pessoas estão tomando na cena? Então, observe que nessa cena nós temos 3 pessoas tomando um picolé. Temos a senhora aqui, né? Temos esse homem e essa criança, esse menino. Então, 3 pessoas estão aí tomando o picolé. Cada picolé custa quanto mesmo? Isso, R$ 4. Então, nós temos que somar aí o valor de 4 3 vezes, não é? 4 mais 4 mais 4. E qual é o resultado que nós vamos obter com essa soma? Nós fazendo esse cálculo mentalmente, tá? Imagine aí, qual é o valor? Isso mesmo, o valor de R$ 12. Eu vou colocar aqui, você também pode fazer isso no seu livro, tá bom? Você pode colocar no seu livro. Ó, vou colocar aqui, R$ 12. Então, essa é a resposta desse primeiro questionamento que o livro nos apresenta. Agora, vamos ver aí na página 31, tem mais uma questão para refletir. Então, a questão diz assim: a avó de Melissa deu a ela uma cédula de R$ 20 para comprar um picolé e uma bola de sorvete. Quantos reais Melissa recebeu de troco? Então, ela ganhou R$ 20 e ela comprou um picolé e uma bola de sorvete. O picolé custa R$ 4. A bola de sorvete custa R$ 2. Então, 4 mais 2 é igual a quanto? A 6, não é isso? 6. Ela tem R$ 20, ela pagou, né, a compra dela, e ela vai ter quanto de troco? Então, vamos mentalmente, sem fazer conta em calculadora, nem no lápis, mentalmente dizer qual foi o troco dela. Então, vamos pensar assim, R$ 20 não é 2 notas de 10? Se você pegar 2 notas de 10, você tem R$ 20, certo? R$ 20. Então, tire aí esse valor que ela gastou, R$ 6 de 10. Ficou quanto? Isso mesmo, ficou 4. Então, 4 mais o outro 10, que eu não mexi, ficou quanto? 14. Então, o troco dela é R$ 14. Certo? Então, nós já começamos aqui a introduzir esse assunto de adição e subtração. Perceba que eu mostrei para vocês uma estratégia de cálculo para resolver uma questão ou de adição ou de subtração. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre isso. Quais são as estratégias que eu posso usar para resolver questões de adição e de subtração, tá? Então, agora eu vou compartilhar com vocês os slides.
Então, pessoal, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos conversar sobre adição e subtração e vou mostrar para vocês algumas estratégias de cálculo. Então, vamos começar. Olha só, vou começar com a estratégia de cálculo mental e também estimativas, tá ok? Essa questão que eu vou explicar agora para vocês, ela está no seu livro de matemática, na página 38. Então, se você quiser abrir o livro, e é necessário fazer isso, abra o seu livro na página 38 e acompanhe junto comigo a explicação, e depois você vai lá no livro, pausa o vídeo, né? Vai lá e responde, tá ok? Então, vamos lá. Olha só, aqui nós temos esse valor 37. Nós vamos calcular o resultado desse caso dando saltos duplos. Nós vamos dar saltos duplos com uma reta na reta numérica. Então, ó, eu vou dar um salto aqui e outro salto aqui para descobrir. Então, vamos começar dando um salto, ó, de mais 10. Se você tem 37 e você soma mais 10, qual é o resultado? Então, vamos pensar. 30 mais 10, 40. Mais o 7 que ficou aqui, 47. Será que o resultado é 47? Vamos ver. Isso mesmo, 47 é o resultado. Agora, vamos dar mais outro salto e vamos descobrir mentalmente, usando nossa cabeça, sem usar calculadora, sem usar lápis, mentalmente, qual é o resultado. Então, aqui eu tenho agora o resultado de 47. 47 mais 5 dá qual valor? Qual é o valor que vai sair agora? Pense aí. Eu posso usar essa estratégia, eu vou usar essa estratégia, mas você pode usar aí a que vier à sua cabeça. Não é 47? Se eu tirar aqui o 2, fica 45, né? 45 mais 5, 50. E o 2 que eu tirei, 52. Será que o resultado é 52? Isso mesmo. Então, aqui eu demonstrei para vocês que uma forma de calcular uma adição ou de uma subtração é usando o cálculo mental, tá? Agora, vamos ver um outro exemplo, só que dessa vez eu vou usar a subtração. Nessa questão que eu acabei de mostrar para vocês, eu usei a adição. Agora, eu vou usar a subtração, dando saltos duplos. Então, observe aqui que eu tenho o valor de 75, não é isso? Eu vou dar um salto de menos 20. Quanto é 75 menos 20? Eu vou fazer o cálculo mentalmente, do meu jeito, mas aí em casa você pode fazer do seu jeito. Então, eu vou pensar assim: 75 é 50 mais 20. Então, se eu tiro 20, fica 50. E esse 5 que eu não coloquei na conta, 55. Será que o resultado é 55? Sim, o resultado é 55. Vou fazer novamente esse cálculo mental com outro salto. Qual é o salto? Menos 8. Então, eu tenho 55 menos 8. Vou pensar aqui uma estratégia. Vamos imaginar assim: 55 não é 5 dezenas? 10, 5 vezes. Então, vou tirar 8 de 10. Sobra 2. Se eu tirei 8 de 10, eu fiquei com 40 mais 2, 42. E o 5? 47. Será que o resultado é 47? Isso mesmo, 47. Então, olha, eu fracionei os 55 de 10 em 10, ou seja, 5 10. De um dos 10, eu tirei o 8 e sobrou 2, então ficou 42. E depois somei com esse 5, e aí deu 47. Perceba que o cálculo que eu fiz aqui foi um cálculo mental com a minha cabeça. Eu não usei calculadora, eu não usei lápis para calcular. Então, essa é uma das estratégias de cálculo, tanto de adição como de subtração. Tá ok? Então, vamos prosseguir. Agora, eu quero mostrar para vocês que também existe uma outra estratégia, que é a estratégia por decomposição. E eu quero que vocês abram aí o livro de vocês na página 40 para poder acompanhar, porque esse exemplo que eu estou dando para vocês está lá no seu livro na página 40. Então, a questão diz assim: os alunos do terceiro ano foram a um zoológico
que tem 142 mamíferos e 253 aves. Quantos mamíferos e aves há ao todo nesse zoológico? Então, ele quer saber a quantidade total de animais que há naquele zoológico. Então, eu vou fazer esse cálculo com a estratégia de composição. Como é que faço isso? Então, olhe, nós temos 142 mamíferos e 253 aves, não é isso? Eu vou decompor esse número. Eu vou começar decompondo o número 142, tá? O 2 é o valor da unidade, não é isso? 2 unidades, olha só, coloquei lá no final, 2 unidades. O 4 está representando o valor da dezena. Então, se é 4, isso quer dizer que são 4 10. Então, aí vai ser 40, não é isso? 40. E o 100 está na posição da centena e tem apenas o número 1. Então, é apenas um único 100. Então, ó, 100. Conseguiu perceber que eu fiz a decomposição do número? Eu separei aí a unidade da dezena e da centena. A mesma coisa eu vou fazer com o número 258. Qual é o valor da unidade? Isso mesmo, é o 3. Então, coloco unidade abaixo de unidade, perceba. Qual é o valor da dezena? É o 5, que representa 50. Dezena abaixo de dezena. E o valor da centena é 200, tá? Centena abaixo de centena. Agora, eu vou somar. Quanto é 2 mais 3? Isso mesmo, sim. 40 mais 50, qual é o valor? Isso mesmo, é 90. E 100 mais 200? 300, ok? Para finalizar aí o meu cálculo, eu vou somar todos esses resultados. 300 mais 90 e depois mais 5. Então, 300 mais 90, 390 mais 5, 395. Então, essa é uma outra estratégia que você pode estar usando para resolver questões de adição e de subtração. Esse mesmo processo vocês podem fazer na subtração. Na hora da atividade, eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá ok? Então, vamos ver mais uma estratégia de cálculo que nós podemos usar, que é a estratégia do algoritmo usual. Então, o mesmo exemplo que eu usei, tá? No exemplo anterior, eu vou usar aqui. É a mesma história do zoológico, dos mamíferos e das aves. Então, para usar essa estratégia, o que é que eu devo fazer? Eu pego o valor, né, a quantidade de animais que eu estou querendo calcular, né, 142 e 253. Organizo ele em um espaço, colocando unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Feito isso, eu vou fazer a soma ou a subtração. Nesse caso, eu vou fazer a soma desses números e aí eu vou ter o resultado. Vamos ver? 2 mais 3 é igual a 5. 4 mais 5 é igual a 9. 1 mais 2 é igual a 3. Perceba que é o mesmo resultado do exemplo anterior. Só que eu usei aqui uma estratégia diferente para encontrar o resultado. Eu usei a estratégia do algoritmo usual. Tá? Pronto, pessoal. Nós acabamos de visualizar aí algumas informações sobre estratégias de cálculos que nós podemos estar usando para resolver questões de adição e de subtração, tá? Todos os exemplos que eu mostrei para vocês foram de adição, exceto um que foi de subtração, né? Que foi o primeiro lá, que foi a estratégia de cálculo. Mas agora nós vamos começar a responder algumas questões do seu livro e você vai ver uns exemplos de subtração, tá? Então, vai abrir aí o seu livro na página 38 e nós vamos começar a responder essas questões. Vamos lá? A primeira questão diz assim, tá? A gente vai aplicar os nossos conhecimentos sobre cálculo mental e estimativas. Então, a primeira questão diz assim: calcule o resultado em cada caso, dando saltos duplos na reta numérica. Esse exemplo foi o que eu mostrei lá no começo da aula, ó, a reta, tá? E os saltos. E aqui a gente já fez o resultado dele na aula mesmo. Então, se você quiser, já pode passar para o seu livro aqui o resultado, se você não passou ainda, tá? Mas vamos resolver a parte que nós não fizemos.
Questão A. Sabendo que 15 é igual a 10, mas qual é o número que eu vou colocar aqui para formar 15? Isso mesmo, é o número 5. Então, você coloca o número 5. Agora aqui, 37 mais 15 é igual a quanto? Nós já temos esse resultado, nem precisamos pensar, né? Porque, ó, 37 mais o 15 que está aqui em cima, 10 mais 5, 15, que é igual a 52. Então, é só colocar esse resultado aqui, ó, 52 aqui. Letra B, sabendo que 28, tá? E aí tem um tracinho para você completar, mais 8. Qual é o número que está faltando para completar 28? Isso mesmo, é o número 20. Então, você vai colocar o número 20 aqui nesse tracinho. 75 menos 28 é igual a quanto? Nós não precisamos nem calcular, né? Mesmo, pessoal, porque, ó, aqui já está mostrando, o exemplo já está mostrando. A gente já resolveu lá e já está aqui. Então, 75 menos 28, né? Isso, ó, 28 é igual a 47. Então, você vai colocar aqui 47. E essa é a resposta da primeira questão da atividade. Vamos para a próxima página agora do nosso exercício, que é a página 39. Vamos começar agora com a questão 4, pessoal. Isabela leu 2 livros, um com 313 páginas e o outro com 189 páginas. Descubra a quantidade aproximada de páginas lidas por Isabela. Antes de ler a questão A, vamos ler aqui o balão de fala de Isabela. Para saber aproximadamente quantas páginas eu li ao todo, podemos arredondar cada um dos números para a centena mais próxima e depois adicioná-las. Então, vamos entender como é que eu faço isso. Arredondar para a centena mais próxima. Vou demonstrar com a questão A. O número 313 está mais próximo de 300 ou de 400. Nós temos que arredondar esse número para a centena mais próxima dele. Se você observar, 313 está mais próximo de 300 ou está mais próximo de 400? Isso mesmo, está mais próximo de 400. Então, isso é que é arredondar para a centena mais próxima. Nesse caso, 313, eu vou arredondar para 300. Por quê? Porque é a centena mais próxima dele. Então, eu vou colocar aqui, ó, de 300. Essa é a resposta. Letra B. O número 189 está mais próximo de 100 ou de 200? Esse número nós vamos arredondar para 100 ou para 200? Ele está mais próximo de 100 ou de 200? Se você observar, vai perceber que ele está mais próximo de 200, certo? Então, a resposta daqui é de 200. Fácil, pessoal? Estamos quase acabando. Quantas páginas, letra C, quantas páginas aproximadamente Isabela leu ao todo? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, ó, somar o 300 com 200 e vamos perceber que ao todo, aproximadamente, ela leu 500 páginas, tá? Então, você coloca aqui a resposta de 500 páginas, aproximadamente, tá? Aproximadamente 500 páginas. Questão 5. Qual é aproximadamente o preço da geladeira e da TV juntas? O que é que nós devemos fazer? Nós devemos arredondar esse resultado para o valor mais próximo. E vamos arredondar esse resultado também para o valor mais próximo. Então, eu vou abrir aqui uma janelinha para a gente ter uma noção. Olha só. 1.103 está mais próximo de 1.100 ou de 1.200? Isso mesmo, 1.100, tá? Então, esse é o atual valor da geladeira.
o mais próximo. Agora, vamos ver a da TV. O valor mais próximo. Então, 1.281 está mais próximo de 1.200 ou de 1.300? Se você observar bem, ele está mais próximo de 1.300, tá? Agora, para saber o preço aproximadamente da geladeira e da TV, dos dois juntos, eu preciso somar esses dois resultados. Somar esse valor e também esse valor. 1.000 mais 1.000 é igual a 2.000. 2.000 mais 100, 2.100 mais 300, 2.400. Então, esse é o valor aproximadamente os dois objetos juntos são aproximadamente R$ 2.400. Pessoal, agora vamos lá para a página 40 e 41. Estamos finalizando a nossa aula de hoje. Olha só, essa atividade que vocês estão visualizando, a questão de número 1, foi a atividade que eu resolvi lá no momento da aula com vocês, tá? E eu já coloquei os resultados certinhos, por quê? Porque nós já visualizamos, não é isso? No começo da aula. Agora nós só vamos terminar essa parte aqui do finalzinho. Então, vamos lá. 2 unidades mais 3 unidades, ou seja, 2 mais 3, né? É igual a 5. Então, aqui, ó, são 5 unidades. 4 dezenas mais 5 dezenas é igual a quanto? 9 dezenas. Uma centena mais 2 centenas é igual a 3 centenas. Fácil e simples, não é isso? Agora, vamos só colocar o resultado final, que nós já sabemos, que é 395. Então, eu vou colocar aqui a adição de 142 mamíferos mais 253 aves é igual a 395. Então, aqui, ó, 395. Aqui é uma outra questão sobre a estratégia de cálculo por decomposição e por algoritmo usual. Só que dessa vez, em vez de ser com a adição, é com a subtração, tá? Então, vamos resolver juntos a subtração? Então, vamos lá. Uma lanchonete encomendou 345 garrafas de suco de morango e 213 garrafas de suco de uva. Quantas garrafas de suco de morango foram encomendadas a mais que de uva? Então, vamos começar primeiro com o cálculo por decomposição. Observe que o número 345 já foi aqui ó, organizadinho, cada um na sua posição. Unidade, dezena e centena. Agora, eu vou fazer com o 213. O valor da unidade desse número é 3. O valor da dezena é 10. O valor da centena é 200. Pronto. Agora, eu vou fazer a subtração da unidade com a unidade, da dezena com a dezena e da centena com a centena. Então, 5 e tiro 3. Fica quanto? Isso mesmo, 2. 40 e tiro 10. Fica quanto? Isso mesmo, 30. 300 que tira 200 fica quanto? Isso mesmo, 100. Então, pronto, já fiz aqui. Agora, eu vou somar todos esses resultados e vou descobrir qual é a subtração aí desses números. 100 mais 30, 130. Mais 2, 132. Então, eu coloco aqui, 132. Ok? E agora, temos o exemplo do cálculo com o algoritmo usual, que é só organizar os números, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, e depois fazer aí
a subtração. Então, 5 menos 3, nós já sabemos qual é o resultado, que é 2. 4 que tira 1, 3. E 3 que tira 2, 1. Perceba que é o mesmo resultado. A diferença é que nós usamos diferentes estratégias de cálculo. Aqui eu usei a por decomposição e aqui com o algoritmo usual. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Aprendemos várias estratégias de como fazer um cálculo, não é isso? De adição e de subtração. Estratégia com o cálculo mental, por decomposição, com o algoritmo usual. Então, nós aprendemos muitas coisas. Espero que você tenha aproveitado. Espero que você conclua a atividade aí na sua casa e te espero na próxima aula, tá ok? Tchau, até a próxima.